Ok. Olá, pessoal. Bom, então, vamos dar continuidade ao tema de energia, tá bem? Frisar mais a questão de produção no Brasil. E, lógico, a gente sempre vai comentar aquela questão de fonte, se é limpa ou não, né? Se é renovável ou não, tá bom? Então, a gente volta um pouquinho naquele conteúdo do primeiro ano, certo? Se for necessário também, tá? Que vocês me enviem algumas dúvidas, tá? Com relação ao tema, porque mais uma vez eu falo para vocês, como eu tenho a aula presencial e remota, é impossível tê-las de maneira igual, tá bom? Tá? Mas eu vou pegar os slides que eu já enviei para vocês, a gente vai dar continuidade, que são vários, nem sei se hoje eu termino, mas vamos lá, tá? Deixa eu pegar aqui, cadê você? Cadê? Mais um instantinho. Então, falei para vocês, né, a nossa dependência de energia é gritante, no sentido de a nossa evolução como sociedade, tá, acompanhada com a evolução tecnológica, tá bem, tá bom. Uma evolução tecnológica, e quanto mais a gente inventa, mais eu preciso de energia, lógico, tá bem? E aí eu preciso produzir essa energia. Falei para vocês tomar só um certo cuidado, quando a gente fala energia, é muito comum o aluno imaginar só a questão da energia elétrica, e não, né? Vamos dizer assim, a energia mais comum utilizada no mundo inteiro é a lenha, tá? Desculpa. Ou para, deixa eu pegar aqui, ou para fazer comida, tá bem? Aquecimento, certo? E transformar um monte de material. Imagina que boa parte dos tijolos que a gente vê em construção, de repente na sua casa, na minha casa, certo? Ele foi cozido, né, com lenha. Tá bom? Então vamos lá. Essas imagens já passei para vocês, né? A questão da tecnologia. Vamos lá. Vamos, mas ok. Aí, tá? Então, produtos que, né, demandam muita energia, não só para funcionar agora, né, como toda a questão para ser produzido, né, laboratório, tudo, né? Lembra que eu falei a maior máquina do mundo? Você imagina o quanto de energia uma máquina dessa não precisa para funcionar. E aí, se é eletricidade, diesel, outro combustível que for, tudo isso a gente soma e o termo é energia. Tá? Então vamos lá, né? Já colocamos no primeiro ano, falar aqui rapidinho de novo, certo? A gente tem fontes de energia e matriz. Então, fonte é o tipo de energia. Energia solar, eólica, hidrelétrica, nuclear, petróleo, carvão mineral, não? Biomassa, que tem carvão vegetal, o álcool, a palha, né? O gás de esgoto, bom? Tem biomassa. Então, cada um tem a sua origem, isso nós chamamos de fonte. Então, lembrou de fonte, né? Como se fosse a nascente, a origem. Certo? E, lógico, tem fonte que ela, a demanda dela é mais para um tipo de uso dessa energia, certo? Exemplo assim, a elétrica, a lógica que a gente lembra muito da iluminação, tá? De equipamentos assim domésticos, tá bom? E agora, né, adiantando muito para principalmente para veículos, né? Vocês estão acompanhando isso. E quando a gente pensa numa fonte como carvão mineral, a gente não consegue mais pensar em trem com carvão mineral, apesar de ter ainda, tá? Porque tem lugares que eu já falei para vocês que carvão mineral é muito abundante, tá? Hoje os trens são ou elétrico ou a diesel. Tá bom? Mas o carvão mineral continua sendo muito utilizado aonde? Na siderúrgica, né? E a gente lembra que aqui em Barra passam trens e trens carregados de carvão mineral, certo? Em direção à Volta Redonda para abastecer a siderúrgica, ou seja, o processo de transformar o minério em ferro e também em aço, em outros minérios também, ainda utiliza muito carvão mineral, tá bem? Poderia utilizar energia elétrica? Poderia. O exemplo
do alumínio. Para tirar o alumínio de dentro da bauxita, utiliza-se muita eletricidade. Por isso que o alumínio, para se produzir alumínio, é muito caro. Aí a reciclagem do alumínio é altamente valiosa, né? Uma vez que eu tenho uma lata de alumínio, derreti-la com maçarico, isso é muito rápido, e aquele alumínio eu posso transformar em várias latas infinitivamente, tá? Infinitativamente, acho que é isso aqui. E já o minério de ferro, não, tá bom? Então, eu faço minério de ferro com carvão mineral, tá? Para derretê-lo novamente, transformar em outro produto, tá? Eu preciso de calor, pode ser um fogo de eletricidade, de um calor de eletricidade ou mesmo de lenha, tá? Então, ele não é tão caro para ser produzido, porque carvão mineral é barato. Agora, tirar o alumínio de dentro da bauxita, ainda hoje não tem outra tecnologia senão eletricidade, e é caro. Desculpa, vamos voltar lá, né? Então tá aí, né, as fontes: eólica, o vento; solar, do sol; geotérmica, do calor da terra; maré motriz são as energias que a gente tem através de fonte, de forças, né, do mar, tá? Correnteza, onda, tem, produção através das diferenças de marés, bem. Biomassa, né? Hoje o Brasil é um grande produtor de energia de biomassa. Então eu lembro que álcool, álcool etílico, eu planto a cana-de-açúcar, tá, né? E dela, então, a gente faz essa solução chamada álcool etílico, que é utilizada principalmente nos veículos, tá? Que apesar de hoje ter muito veículo que utiliza os dois combustíveis, lembra que dentro da nossa gasolina, praticamente de 20 a 25%, agora não me recordo bem, mas nessa faixa, é álcool. Ou seja, quando a gente coloca gasolina no carro, a gente não coloca gasolina pura, tá? Ele vai álcool, certo? E isso é uma maneira de fazer essa mistura para que a gente não tenha um consumo tão grande, certo? Da gasolina, que é oriunda de petróleo. Então, eles colocam essa mistura de álcool, que é um produto daqui, né? E aí não fica tão caro e a gente não tem essa necessidade tão grande de petróleo. Tá bom? O combustível, a combustão, vamos dizer assim, fica menos poluente, também tem um lado favorável, principalmente para as grandes cidades, né? Porém, você vai reparar o seguinte: o carro produzido no Brasil de uma marca é qualquer, né? Ele vai ter uma autonomia, vou arredondar assim, de 20 quilômetros por litro na estrada. Não? Esse mesmo carro, na Europa, nos Estados Unidos, vai fazer 30 quilômetros. Aí você fala assim: por que aqui ele faz 20 e lá ele consegue fazer 30? Porque lá a gasolina é gasolina, tá? Aqui a nossa, ela é misturada, não é batizada, não. Batizada é aquela gasolina com problema, né? Que alguns postos vendem, com um monte de tranqueira que arrebenta motor, consome pra caramba, tudo. Aquilo que a gente chama de batizado, tá bem? A hidrelétrica, que o Brasil é um grande produtor, né? A biocombustível, de novo, né? De biomassa, depois a gente vou falar para vocês a separação, tá bom? Eólica, né? Oriunda do vento, apesar de ser uma técnica há tanto tempo conhecida, a força do vento, a gente não conhecia ou não conseguia fazer da força do vento fazer eletricidade. Hoje não, a gente faz. Então, essas turbinas que vocês estão vendo nas fotos aí, já tem vários lugares que utilizam dessa turbina, e agora estão surgindo outros tipos de turbina eólica, né? Nem tão grandes assim, e extremamente eficiente, ou seja, é um produto que está valorizando, evoluindo muito. Tá? Vocês lembram em física que para produzir eletricidade eu preciso de muita velocidade, por isso que a água é muito boa para produzir, né, eletricidade, porque na pressão ela consegue girar a turbina a uma velocidade, né, bem intensa, e dessa velocidade sai muita eletricidade. Então é ótimo. Com o vento, eu não consigo ter o vento à velocidade que tem, né, a água numa turbina, não consigo. Então, o que a tecnologia fez? Dentro desse rotor que vocês estão vendo aí, que junta todas as hélices, né, o catavento ele não roda tão rápido. Você já deve ter visto imagem disso. Não?
Mas dentro do rotor existe uma série de engrenagens que lá no fim, né, uma passando para a outra, de uma menor para uma menor, vai fazer com que, então, a menor gire muito rápido, tá? A cada vez que a pá deu uma volta. E isso vai movimentar, então, o gerador, que aí, então, vai produzir bastante energia. É lógico, uma energia limpa, tá? E renovável. Bom, energia solar, eu comentei com vocês ainda a aula passada, né? Existem também vários sistemas de evolução desse tipo de energia, de obtenção dessa energia. É ainda uma energia muito cara, mas com muita transformação nos últimos anos. Bom, o exemplo de cima, ele é mais atual. Bom, comentei com vocês que todo esse conjunto de espelhos, ele concentra a luz, bom, para essa torre que tem um determinado um óleo bem específico, que vai chegar a uma temperatura muito, muito elevada. Dessa temperatura elevada, eles conseguem, então, obter eletricidade. Bom, e já existem alguns parques desses na Califórnia, bom, no Marrocos, tá? Enfim, é um potencial bastante grande. Já o de baixo, inclusive essa imagem de baixo, é de um parque solar no Piauí, que hoje é o estado que mais produz no Brasil. Bom, eletricidade. A geotérmica, você tem aí a imagem, o desenho legal, né? Para alguns lugares aonde o calor do manto está muito próximo da superfície, vale a pena. Bom, na Argentina tem, no Chile tem, né? E aí o grande destaque no mundo é a Islândia, certo? Porque a Islândia praticamente está em cima, né, de uma bolha, certo? Muito próximo de uma bolha do manto. Bom, tanto que vocês viram, acho que na imprensa, algumas erupções, certo? De um vulcão bem próximo à capital da Islândia. E aí eles aproveitam, então, já que esse calor é tão intenso, você vê no desenho, tá? Eles injetam água nessas grutas quentes, vamos dizer assim, essa água muito aquecida vai, então, gerar vapor, e o vapor, então, vocês lembram, igual a panela de pressão, tá? Tem muita força, gera turbina, que, então, gera eletricidade, tá? Vamos dizer assim, uma energia extremamente limpa, tá? Renovável. A única coisa, né, é que é um sistema delicado, né, na produção, que são áreas sísmicas. Tá? Então está sempre tremendo, ou seja, tá? Tem que estar sempre tendo um controle, porque treme tudo e essas estruturas, né, às vezes ficam abaladas, mas nada de perigo, tá bem? No sentido radiativo, nada disso não. Bom, essa é outra técnica que está evoluindo bastante, aproveitar as forças que tem do oceano, tanto de corrente quanto de onda. Né? A imagem de baixo é um protótipo que foi feito no Ceará, aprovado. Ele está sendo agora construído numa praia daqui do Rio de Janeiro, no litoral norte do Rio de Janeiro, e né, como você vê, são gangorras que aproveitam, né, da passagem de cada onda, ou seja, ela sobe e desce, e esse braço hidráulico, então, vai exercer pressão e vai, então, produzir lá energia elétrica. Hein? Da biomassa, vamos falar de vários exemplos aí que você tem, certo? Da questão de compostos, tá? Tanto de animais quanto de vegetais, e que gera ou gás, né? Ou a queima, tá bom? Direta, ou álcool. E aí, então, isso vira energia. Tá? A hidrelétrica, que é um top do Brasil, né, no sentido de que, como o Brasil tem muitos rios de planalto, a gente aproveitou dessa pressão toda, né, que o planalto possibilita, ou seja, a gente consegue fazer represas e o desnível que tem, tá, é o suficiente para que tenha muita pressão. Né? No caso, a imagem que vocês estão vendo é da hidrelétrica de Itaipu, né? Hoje a maior do Brasil. Não é mais a maior do mundo, mas ela continua sendo a que mais produz eletricidade. Né? Então, o volume de água e a pressão que passa pelas turbinas de Itaipu, muito alta. Né? Eu até comentei com vocês que eu creio que cada turbina deve ser do tamanho de um quarteirão que a gente tem ali do próprio colégio, cada turbina, né? São 18, certo? E tem água para movimentar tudo isso. Né? Energia não renovável. Então, é aquela que, apesar de ter abundante, tá? Não tem como a natureza fazer de novo.
Então é o seguinte, o petróleo vai acabar, o gás natural, o carvão mineral, né, os minerais nucleares vão acabar? Olha, sinceramente, não vai acabar. Tem muito. O que vai acontecer é que alguns vão ficar extremamente difíceis de serem retirados, porque vão ficar em lugares cada vez mais distantes, certo? E aí isso, na ponta do lápis, não vai valer muito bem as contas. Ou então, uma outra coisa que no futuro relativamente próximo vai acontecer, tá? É que a gente vai ter que vetar a poluição de certos produtos, a emissão de gás de certo produto. Então, por mais que tenha petróleo, vai estar proibido, né, como eu comentei com vocês, de alguns anos ter carro a combustão na Europa. Aí vai estar proibido fabricar. Aquele que já tem, né, se não é um colecionador, se é um cidadão comum, o carro um dia vai apodrecer, né, vai, enfim, estragar e não vai mais rodar. Bem? A ideia hoje é só produzir carros elétricos. Então, petróleo tem muito, carvão mineral, gás natural. Bem? O que vai acontecer é a substituição desses, né? Ou ainda a utilização deles, porém, para outros produtos. Como eu comentei com vocês, né, com certeza na sala tem vários alunos que gostam muito de química, tá? E vão entender isso melhor do que eu. Tá? Na substância do petróleo, do carvão, eu tenho composições de carbono extremamente interessantes. Tá? E dessas composições, e abundantes, né? Dessas composições a gente pode fazer um monte de produto. Quando você para pensar o que você utiliza, que a base é petróleo, aí você começa a entender, tá? Dessa necessidade, tá bom? Tipo assim, eu tenho um monte de plástico, tá? Mas eu tenho um monte de medicamento que base do produto também sai, certo? Do plástico. É, tá? Tecido, certo? O tecido aí de nylon, né? Tecidos sintéticos que a gente tem até mesmo no meio da camiseta, da calça jeans, tá? Os elásticos da vida, um monte de tipo de borracha, o pneu do carro, né? Então a gente tem uma infinidade de produtos que tem a sua origem no petróleo. Então, pode ser que a gente deixe de utilizar o petróleo como combustível num carro, por exemplo. Bem? Mas para produzir outras coisas, né, ainda, né, vai ser muito vantajoso. Né? E porque ele ainda é abundante e o preço é relativamente baixo. Certo? Mais ainda o carvão mineral, porque a gente tem muito mais carvão mineral do que petróleo. Tá bom? Então, aí está o petróleo, né, os reservatórios em áreas porosas nas rochas, né, coletado através de bomba, a gente vai falar disso. O gás natural está associado com petróleo. Nem todo campo de gás tem petróleo, tá bom? Mas todo campo de petróleo tem gás, porque gás é parte do processo da formação do petróleo, tá bem? E às vezes ele fica lá contido numa bolha, naquele processo, vamos dizer assim, de fermentação toda daquele material, né? E a parte líquida mesmo acaba se desfazendo, ficando então o gás, tá? Vamos lá. Né? Aí o petróleo, né? Você está vendo ele, né, escoando aí de uma forma bastante líquida, né? Às vezes o petróleo é muito denso, lembra uma graxa. Então, tipos de petróleo são muitos. Não é porque encontrou petróleo que o petróleo é igual. Não sei se vocês lembram também daquele vazamento nas praias do Nordeste. Eles falavam assim, pelo tipo do petróleo da Venezuela, aquela coisa toda, é um petróleo muito pesado. Ou seja, então entenda, mais uma vez aí, os experts em química, que apesar de ele ser petróleo, ele tem composições diferentes e densidade diferente. Né? Você vê o pessoal tirando na Arábia Saudita, que é riquíssimo, né? O petróleo deles é como uma água. E segundo a informação que eu tive já há um bom tempo, é um petróleo muito fácil de você, na refinaria, transformar ele em vários derivados. Já aquele que é uma forma de uma graxa, não, né? Esse na forma de uma graxa tem que aquecê-lo, tá? Vai colocar uma combinação de água, tá? Que vai dissolvê-lo, que vai ficar o mais, né, diluído possível para então fazer o processo de retirada, né, dos outros, de refino mesmo, né, dos outros derivados, tá bem? Tá? Você tem dois tipos de extração. O do lado direito, no alto, você está vendo uma extração terrestre, bem? Que é uma extração barata, né?
Como aí no caso é uma bomba, né, ele precisa de energia, ou seja, eu gasto energia para tirar energia. É lógico que para esse tipo de bomba, ele tem um movimento relativamente lento, tá? O que gasta de energia não é tanto, tá bom? E lembra o seguinte, é mais ou menos um tubo de 100 milímetros, certo? E dependendo da quantidade que está vazando lá dentro, tá? Essa bomba tem um movimento. Não adianta ela ser muito rápida, porque às vezes, lembra que é um óleo, ele não flui com rapidez para encher aquele espaço que a bomba está puxando. Tá? Então, cada uma tem um movimento de acordo com o que o tubo lá no lugar certo, né, da onde tem o óleo, vai sendo preenchido, tá bem? Tá? Então gasta energia. E tem aqueles lugares no mundo aonde, assim como água, né, tá? A pressão é muito interna, é muito grande, esse petróleo vem sozinho com a própria força interna, tá bem? Às vezes o campo, na hora que a broca chega no campo de petróleo, tá bom? É um momento extremamente perigoso, os caras já têm um controle mais ou menos assim, qual é a pressão de lá de dentro. Porque se a pressão for muito grande, tá? Se não tiver aquelas máquinas poderosas em cima para travar, né? Vai tudo pelos ares. Tá bom, mas enfim, então geralmente ele tem uma pressão igual o botijão de gás, né? Na hora que você vai colocar lá, né, o, trocar o botijão, repara que ele tem muita pressão e é impossível ele não vazar, é impossível. Tá? Mas vai chegando no final, você já deve ter visto no fogão, que a chama vai diminuindo até acabar. O poço é a mesma coisa. Então, pode ser que no momento ele tenha muita pressão, que esse petróleo e esse gás venham sozinho, tá? Mas depois essa pressão vai diminuindo, aí eles então adaptam uma bomba. Tá? E por último, você está vendo uma imagem maior, tá? Que é uma plataforma que a gente chama de offshore, né? Uma plataforma oceânica, aonde acredito que já, né, é onde é escoado boa parte do petróleo, se não no mundo, do Brasil com certeza. Ou seja, a gente tira muito mais petróleo, né, do leito do oceano do que de terra. É barato o de terra, né? Porque você dá uma olhada pela estrutura da plataforma no oceano, você já tem uma ideia do custo que é isso, né? Fora que ela tem que aguentar todas as porradas, né, de tempestade, aquela coisa toda. Tá bem? Então, ela tem um custo imenso. Tá? Um detalhe que eu agora estou vendo e vale você entender também, repara que dessa plataforma tem um braço, né? E tem uma chama, certo? No alto. Tá bom? Então, aquilo que eu digo para vocês, no petróleo vem gás. Tá? Só que, por vezes, ou a quantidade de gás não é muito grande, ou eu não tenho aonde guardar esse gás. Certo? Porque gás, o petróleo, como vocês estão vendo na imagem de cima, a gente enche o navio, enche tambores, ele está lá guardado. Com o gás, ele tem muita pressão, ou seja, ele quer se expandir. Tá? E aí, então, para lançar o gás sem queimá-lo na atmosfera, tá? Ele danifica a camada de ozônio, ou seja, ele é um problema. Tá? Então, queima-se. Se você pensar a quantidade de extrativismo de petróleo que está existindo nesse exato momento e queimando gás à toa é algo absurdo. Então, para tirar o petróleo, a gente joga fora muita energia de gás, muita. Tá? Alguns lugares no mundo, principalmente em terra, né, adapta tudo os gasodutos, tá bom? Que torna, então, dá utilidade a esse gás, né? Ou então, quando a quantidade é muito grande, né, esse gás no caso, nos oceanos, também, é projetado e é enviado para aqueles navios tanques para gás, que é completamente diferente de navio tanque para petróleo. Né? E imagina vocês, né, o teu botijão acabou. Certo? Para colocar gás lá dentro, eu preciso de uma máquina com muita pressão, porque ele tem muita pressão e ele não quer entrar lá dentro. Tá? Então lembra que o gás dentro do botijão ele está de forma líquida, por isso que é gás GLP, gás liquefeito de petróleo. Não é gás natural, é gás liquefeito de petróleo. Tá bom? E só que para colocar ele dentro do botijão precisa de muita pressão e vocês já estudaram que gás sob pressão se transforma em líquido. Tá?
Nessa hora aí, é a mesma coisa de colocar esse gás que está vindo com petróleo dentro de um navio, a gente tem que pressionar ele de novo, tá? Para entrar dentro do recipiente do navio. Então, precisa de equipamentos extremamente fortes, tá? E é uma operação delicada, tá bom? Mas é uma maneira da gente aproveitar esse gás. Muito bom seria se a gente colocasse gasoduto, mas é aquilo que eu digo também. Eu vou pôr um mapinha para vocês logo mais, né? Foi muito mais fácil trazer o gasoduto da Bolívia até São Paulo, certo? Minas Gerais, vai até o Rio Grande do Sul, do que pegar um gasoduto e colocar aqui da Bacia de Campos, né? A Bacia de Campos está a 500 quilômetros, ou nem isso, do litoral, tá? Do Rio de Janeiro. E a Bolívia está a 2.000 quilômetros. Certo? Só que a Bolívia a gente veio tudo por terra, ou seja, né? Uma reta escavadeira vai escavando, tá bom? E vai passando a tubulação. Fazer essa tubulação no leito do oceano a 3, 4 quilômetros de profundidade é caro, tá? Aí, põe a interrogação se compensa ou não, tá bom? Tá aí, ó, né? Falando de gás, certo? Então, repare, se fosse petróleo, não precisaria ser essas esferas guardando, não, tá? Poderia ser quadrado, tá? Círculo, tudo, mas não precisaria ser esfera. Então, entenda que gás para guardar é complicado, né? Lembra que se eu colocasse, né, o gás num recipiente quadrado, bom, os cantos arrebentariam. Lembra disso em física? Tá? Porque ele exerce tanta pressão que os cantos não teria como controlar. Por isso que quando você vê caminhão tanque de gás, né, você vê é cilíndrico, certo? Porque daí o gás se expande para todos os lados, ele exerce força para todos os lados e ele diminui essa pressão porque ele está querendo escapar por todos os lados. Então você vê essas esferas, tá? E aí é lógico que é um ambiente que não guarda tanto gás, tá bom? Na imagem de baixo, você está vendo lá o óleo e o gás, né? Eles ficam misturados como bolhas, bom? E as paredes mais em cima, tá? Muitas vezes só tem então o gás. E aí, dependendo do interesse, tá? Do que ele está querendo extrair, ele chega só onde tem gás ou ele chega onde tem gás e petróleo. Tá bem? Ah, e como eu falei para vocês, tem jazida, que essa camada de petróleo praticamente não existe mais. Ou então ela está tão densa que é ruim de tirar, certo? E aí, então, ele absorve só o gás. Tá? E no mapinha do lado, você está vendo aí os principais gasodutos, tá? Que é um meio de transporte de material extremamente eficiente. Né? O gasoduto nada mais é que igual a mangueirinha do teu fogão, do teu botijão, chega até a boca do fogão. Então, eu não preciso de bombas, né, para mandar o teu gás do botijão até o teu fogão. A própria pressão manda. Né? E assim a gente faz com, lógico, né? Com distâncias maiores, a gente vai ter equipamentos que funcionam esse gás circular com maior intensidade. Mas olha aí, né? Você vê, nós construímos o gasoduto vindo da Bolívia, tá? E ele alimenta uma parte significativa do território nacional. Em São Paulo, boa parte das indústrias que precisam de combustível fóssil, né, utilizam gás natural e que vem da Bolívia. E a gente tem muito gás natural, só que está na plataforma no oceano, tá bem? Carvão, né? Para lembrar, o Brasil não é legal de produção de carvão, não. O nosso carvão melhorzinho está aquela bem na divisa, tá? Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ali na região do litoral, no Vale do Tubarão, no Criciúma, bem? Mas o nosso carvão é de galeria, ou seja, tem que fazer aquelas galerias para chegar nos veios, aonde ele é de melhor qualidade. Então, a gente até tem um carvão de melhor qualidade, mas ele não está nem em volume, tá? E não está fácil de ser explorado. Repara na imagem de cima, tem vários lugares no mundo, certo? Eu não sei onde que é, mas a gente pode pensar nos Estados Unidos, Canadá, alguns lugares da Europa, na Rússia, tá? Na China tem muito, na Índia. Ou seja, nós tivemos no passado muita floresta que foi soterrada, e elas eram soterradas, nasciam outras, eram soterradas de novo por própria transformação geológica, e aí, no passar desses milhões de anos, ficaram essas camadas imensas. Então, o trator, né, passa, só tira aí uma camada superficial
embaixo é só carvão. E aí, então, é fácil a extração, muito fácil, né? E geralmente, nesses lugares que tem muito carvão, parte dele vai ser de ótima qualidade. O que, que muda de carvão? Acho que eu tenho até um slide para vocês. É a qualidade de calor, tá? Eu tenho muita palha lá do tempo paleozoico, né? Que virou carvão, né? E lógico, eu tenho lenha que virou carvão. Essa palha vai queimar, só que ela queima com um poder de calor menor do que a lenha, tá bem? Tá? Então tem diferença de tipo de carvão. Tá? A fissão, então, mais um carvão é mais um que, né, não é renovável, apesar de ter muito, tá bem? A fissão nuclear é uma fonte de energia maravilhosa, né? Produz muita coisa. Eu comentei com vocês, creio, que uma cápsula de urânio enriquecido poderia fazer o carro de vocês funcionar por toda a sua vida. Uma cápsula. Ou seja, ela tem muita energia. O problema é que essa energia, quando ela foge do controle, porque ela é radioativa, tá? E aí então ela acaba contaminando a atmosfera e todas as matérias. Né? Isso é perigoso. Então, um dia, em vez de a gente conseguir fissão, que a gente consiga fusão e a frio, tá? Alguma grande transformação tecnológica vai acontecer, com certeza. A gente vê muito filme futurístico, aquelas coisas, né? É tudo energia nuclear. Então, com certeza o homem vai chegar num ponto que ela não vai ser perigosa, vamos dizer assim. Ou se tiver um vazamento, tá? Vai ter algum produto que acaba com esse vazamento. Alguma coisa com certeza vai acontecer. Mas, vamos lá, né? Então, entre tantos minerais, vamos dar o destaque para o urânio, porque no urânio a gente consegue enriquecê-lo. Bom, aí vai aquela questão mais da física, né? A gente vai conseguir colocar prótons e elétrons a mais, né? Ou seja, ele já tem uma carga extremamente poderosa e a gente bombardeia, na verdade é no sistema de centrífuga, tá? A gente consegue colocar mais em volta do núcleo. E aí essa cápsula enriquecida é levada para dentro das usinas nucleares, que você está vendo o desenho embaixo, né? Nessas tubulações aí, onde está vendo aí em violeta, tá bom? E dentro de uma água bastante própria para isso, tá? Essas cápsulas vão emitir energia e vão brigar com as cápsulas que estão vizinhas ali, certo? Essa quantidade de energia vai aquecer a água, tá? Você está vendo aí no sistema uma serpentina, né, recebendo essa água aquecida, tá? Essa água aquecida vai gerar vapor, bem? Vai então girar, né, o gerador, bom? E esse vapor radioativo, ele vai ser condensado de novo e vai ser mandado de volta para o sistema com bomba de muita pressão, tá bem? E lógico, tá? Vocês repararam na foto, tem muita água sempre perto das usinas nucleares, tá? Você lembra de Angra Nossa aqui do lado de muita água, porque precisa de muita refrigeração. Então, esse vapor que você está vendo sair das usinas, tá? É o vapor da refrigeração. Bom, na nossa usina você não vê vapor, porque as nossas usinas são muito pequenas, tá? Essa daí é muito gigante. Bom, e aí você vê o vapor. Esse vapor, a radiação dele tem ainda, né? Mas é mínimo, ou seja, a luz do sol é mais radioativa do que desse vapor. Tá? E aí tem um monte de lugar no mundo que faz muita eletricidade com energia radioativa. No Brasil, durante os governos militares, a gente teve projetos de fazer muitas usinas nucleares, que também pensava-se em fazer armas nucleares, em época da Guerra Fria. Mas daí o Brasil ficou extremamente endividado, o mundo começou a pensar que era muito bobeira essa questão da Guerra Fria e deixou de lado a questão de produção de armas nucleares. Tá? E daí, endividado, não fizeram mais nada, tudo. Durante o governo do Lula, tá? O Brasil estava numa situação melhor no primeiro mandato, e aí reacendeu, tá? A produção ou a construção de usinas nucleares. Bom, deu até aval para os estudos de custo, localização, se não me engano, todas elas iam ficar na região Nordeste. Tá? Mas daí, quando as coisas estavam para começar a sair do papel, teve um acidente no Japão, né? E aí é uma coisa que todo mundo tem medo. Ou seja, quando tem vazamento numa usina nuclear, né? Esse vazamento gera problemas muito sérios a um custo muito elevado. Se lá no Japão não teve vítima
humana alguma por causa da radiação que vazou, né? A gente teve um prejuízo social e financeiro imenso, porque milhares de pessoas tiveram que mudar, né? De uma vez, deixaram sua vida inteira para trás, ou seja, nem a roupa do corpo, tá? Saíram e num lugar lá, né? Tiraram a roupa, certo? Tomaram um banho lá, a roupa, essa água do banho foi tudo colocada em tonéis e isso vira lixo nuclear, tá? Então, prejuízo econômico e social imenso. Tá bem? E lógico, o mundo já passou por graves acidentes de usinas nucleares, então a gente tem muito medo disso sim. Tá? E aí, de novo, cancelamos essa construção. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha no tempo nosso aqui. Aí eu deixei um link para vocês, tá? Para entender legalzinho da questão da produção de energia eólica, que é o mercado que está crescendo muito, e o segundo, em termos assim de energia geral. Tá? Para quem gosta do tema, eu sempre falo, né? Se você tem dons para, né, de repente, trabalhar com esse tipo de tecnologia, ou de produção de energia, ou de equipamentos que consumem cada vez menos energia, ou que transportam cada vez melhor a energia, tá? Vale a pena você entrar de cabeça porque é um mercado extremamente valioso, valioso, tá? Só tende a crescer, tá bom? Tá? Isso aqui eu já falei, tá bom? Aí a questão mais específica do petróleo, tá? Ele é um depósito de matéria orgânica de organismos marinhos, tá bom? Enquanto o carvão é terrestre, o carvão é mais antigo, é paleozoico, o petróleo é de origem marinha, lá do Mesozoico e do Cenozoico, tá bom? Chamamos ele de hidrocarboneto, porque é carbono na forma hídrica, né? E aí com um combustível orgânico, ou seja, né? Seres vivos possuem em sua composição química moléculas orgânicas. Por isso que eu falei para vocês, de acordo com essa composição aí, dá para fazer muita coisa, tá? O petróleo, uma vez retirado, ele é levado para a refinaria, e aí, quando você passa, eu acho que todo mundo já deve ter passado ali perto da refinaria de Duque de Caxias, uma das maiores do Brasil, né? Você vê essas tubulações, deixa eu ver se eu pus imagens. Não sei se, acho que para frente eu tenho imagem, tá? Mas são vários tubos, ali numa forma de serpentina, o petróleo entra, né? E de acordo com o calor que tem em cada parte, a gente tem a separação, gasolina, diesel, gás de botijão, tá? Nylon, certo? Ele vai ser dividido ali por temperatura. E é lógico, né? Uma vez que ele foi separado por temperatura, depois tem outros processos que podem transformar esse material em outros materiais também. Tá? Falando da questão da extração, mais uma vez você está vendo a plataforma do oceano, né? E o extrativismo dele em terra. Bom, os custos são completamente diferentes, né? Hoje estão entrando muito mais em extração no mar, porque em terra ele está ficando cada vez mais raro, né? Hoje alguns poços que antes tiravam muito em terra, hoje já não tira tanto. Para tirar mais, a gente gasta muita energia e aí, de repente, não compensa. Tá? Tá aí, né? Outra questão, que muitas vezes a gente fala de petróleo e você associa petróleo, tá, aos derivados de gasolina, diesel, tá, querosene de avião ou mesmo a plástico. Bom, vamos lembrar também que em muitos lugares do mundo, e até mesmo no Brasil, a gente faz eletricidade, tá, com petróleo. Então, na imagem que você está vendo, tá, você está vendo aí uma torre saindo muita fumaça, certo? É queima de petróleo. Pode ser principalmente já na forma de diesel. Tá? Lá dentro desse prédio, repare que são prédios grandes, né? Você vê aí o tamanho dos carros, tudo, né? São prédios, existem motores gigantescos, motor igual o motor de um caminhão, por exemplo, tá bom? E aí lá queima-se o diesel, tá? E esse motor vai impulsionar os geradores, né? Vai então rodar, mesma coisa que um carro, tá bom? Vai rodar e aí, pela sua força, pela sua velocidade, ele vai produzir eletricidade. Lá na Amazônia, como não tem grandes hidrelétricas, né? Ou se tem hidrelétrica, não tem a rede que leva eletricidade,
as cidades são distantes, então para eles lá é muito mais fácil ter termoelétrica à base de petróleo. Bem? O dia que vocês tiverem a oportunidade de Manaus, boa parte da eletricidade de Manaus é formada por termoelétrica, bom, lá no caso é a diesel, petróleo, né? E tem um navio ancorado, um navio norte-americano, há anos ancorado lá, e são vários motores, né, funcionando, é um barulho bastante alto, né, para produzir eletricidade para Manaus. Né? A história do Brasil é um pouquinho antiga, né? A gente já tinha ideia, né, que tinha petróleo em algumas regiões, principalmente no recôncavo baiano, porque tem uma fissura geológica e às vezes por essa fissura aparecia óleo, né, no litoral da Bahia. Então a gente já tinha ideia, certo, que tinha petróleo. Porém, foi no governo do Getúlio Vargas que nasceu, em vez de Petrobras, como a gente chamava hoje, ela chamava Braspetro. Bom? E essa empresa começou a explorar, né? Aproveitando que aparecia na Bahia, a primeira exploração foi para aquele lado também. Só que não foi grande quantidade que se extraía, e naquele tempo o petróleo vindo do Oriente Médio era muito barato. Tudo muda depois da década de 70, que o petróleo passou a ser mais caro, devido às crises que o mundo, né, acabou provocando. Tanto em consumir mais, quanto os árabes, que eram e continuam sendo os maiores produtores, elevar o preço, tá bom? E aí chegou, então, para o lado lá de 1980, 90, né, o Brasil, a Petrobras, começou a achar uns postos bem mais significativos, tá bom? Porém, ainda lembro a vocês, tirar o petróleo do Brasil ainda é caro. Então, lá fora, por vezes, o petróleo cai de preço, tá? A gente compensa comprar de fora. Tá? Então, era aí, né, em 39, o posto de Lobato, na Bahia. Né? Em 53, a criação da Braspetro, que depois virou Petrobras. Muita campanha do petróleo é nosso. É uma história de muita briga política. Né? Nós tivemos um monopólio de extração, no Brasil. De extração, de transporte, de refino. Era tudo da Petrobras. Lá na época já da, da quebra, né, das estatais, ou seja, as privatizações, e aí algumas coisas, então, começaram, né, a ser servida por outras empresas. Então, o monopólio da Petrobras foi sendo diluído, e cada vez está sendo diluído mais. Bom, tem um lado favorável e tem um lado contra disso, né? Se fosse só ela, como tem no México, né? A empresa estatal mexicana cuida de tudo de lá, né? Mas parece que lá funciona melhor. Aqui, principalmente a questão de juntar política, né? Representantes políticos dentro da Petrobras e mais a corrupção, vocês sabem, né, o resultado disso. Tá bem? Tá aí as áreas de produção de petróleo no Brasil. Né? Repare que o litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, por enquanto, são os mais interessantes, os mais, né, produtores disso. Pode ser que outros, né, venham a surgir. E lá no interior da Amazônia, que você está vendo aí, Juruá, também tem considerável, só que é aquela questão, como está dentro de uma área extremamente preservada, né, ter algum grande, né, extrativismo nessa região e mundialmente não pega bem. Tá? Precisaria ser um extrativismo com muita cautela ambiental. Tem condições? Tem. Tá? Mas aí precisa ter, então, certo? Vontade política. Tá? Aí, esses dados você está vendo aí com relação a refino. O Brasil tem muita refinaria, a grande maioria dela nasceu com origem estatal, ainda permanece sendo estatal, né? Mas já tem aberto para o capital privado. Então, vocês têm refinaria, por exemplo, da Ipiranga. Tá? Então, você vai parar aí que é bem distribuído no Brasil. Né? O Brasil já chegou a ser referência para refinar petróleo de país produtor de petróleo, ou seja, o Irã, né, produz muito petróleo, mas ele não tinha tanta refinaria. Então, mandava o petróleo para o Brasil refinava e vendia ele refinado, ou seja, ele ganhava dinheiro com o petróleo que vinha de fora. Bem? Aí tem um exemplo, né, da extração, principalmente do pré-sal, que é uma extração cara,
tá muito profunda, mas a qualidade desse petróleo é muito boa, é muito líquida, né? E o tipo de carbono é muito bom. Só que aquilo eu falei para vocês, demora pelo menos uns 3 anos para uma sonda chegar lá, né? A pressão é assim, imensa. Aí tem umas máquinas lá dentro que, vamos dizer assim, chamam válvulas, né? Não chega nem a ser máquina, uma válvula gigantesca para, vamos dizer assim, ela estrangula essa pressão para não levar tudo pelos ares. Tá bom? Perigoso. Tá? Ó, esse mapa destaca, né, a área do pré-sal, né, e da bacia de Campos Santos e Espírito Santo. Então, você vê que do Espírito Santo até São Paulo existem grandes manchas de campos de petróleo. Se você associar o tamanho do Rio de Janeiro, a nossa região, e ver certas bacias de petróleo, você vai ver que são bem grandes mesmo. Tá? Então, a gente tem mais do que todo o Rio de Janeiro só de campos de petróleo, mas ele está muito profundo. Tá bem? E aí, então, a gente deixa para outra aula, né? Já estou ficando cansado e com certeza vocês também estão já de saco cheio, tá? E prepare aí as dúvidas para a gente ir falando, tá bom? Tá? E vamos, aos poucos, aí comentando bastante disso. Mas, ó, né? Sempre é cobrado também muito de energia, principalmente de combustíveis fósseis, tá bem? Tchauzão, a gente se fala.